Vamos lá, sem enrolação, hein? 5 segredos para você dominar a banca VUNESP para o concurso de escrevente do TJSP. E essas dicas estão vindo de uma pessoa que foi aprovada nesse concurso 2 vezes, com mais de 90% de acerto. Eu fui aprovado nos 2 cursos de escrevente do TJSP de 2023. A primeira dica é: foque muito na lei seca, mas entenda que a tendência atual da banca VUNESP é cobrar a lei seca exigindo uma aplicação prática da lei. Porque no passado a VUNESP cobrava muito só a letra da lei. Ela só queria que você realmente decorasse o artigo. Isso foi muito comum por muito tempo na banca VUNESP. Acontece que recentemente a banca tem seguido um caminho de aumentar bastante a exigência no sentido da pessoa conseguir interpretar o que a lei está falando. Por isso, ao mesmo tempo que eu preciso te dar a dica de focar muito na lei seca, porque a banca cobra muita lei seca, eu preciso te deixar sabendo que você vai precisar estudar a lei seca com aplicação em casos concretos. E o segundo segredo que eu aprendi estudando para esse concurso é que a VUNESP ela cobra as matérias de matemática e português de uma forma que você consegue aumentar muito o seu rendimento nessas matérias na prova se você estudar português básico e matemática básica. Mas isso pode soar uma coisa meio óbvia, então por que isso seria um segredo? Porque se você abrir o edital, você vai ver que os tópicos que estão lá não mencionam muito bem português básico e matemática básica. Existem alguns assuntos dessas matérias que você precisa saber para conseguir ir bem nos assuntos que estão lá no edital. Porque às vezes você pega o edital e você vai ler ele para começar a estudar para esse concurso, e você vê os tópicos lá e você vai direto para esses tópicos. Acontece que se você não tiver uma base muito boa em português e matemática, você vai começar a estudar para esses tópicos e você vai ter muita dificuldade para se desenvolver. Então, estudando português e matemática para o TJSP, eu percebi que eu conseguia levar muito a minha nota quando eu voltei lá para o português básico e para a matemática básica. E esse é um segredo que com certeza vai fazer você passar na frente de muita gente. Porque matemática é o calcanhar de Aquiles de quase todo concurseiro, principalmente dessa área de tribunais, e também porque português é a matéria de desempate dessa prova. Ela representa 24 das 100 questões, ou seja, são 2 matérias extremamente importantes de você dominar. O terceiro segredo, que muita gente não percebe, mas que eu percebi, porque eu fiz algo em torno de 15 mil questões estudando para essa prova, é que a VUNESP repete muitas questões, mas assim, repete muito em todas as matérias. Se você fizer um estudo com questões o suficiente, você vai conseguir chegar num ponto em que parece que toda questão que você faz, você já fez uma questão igual. Ou você fez uma questão do mesmo tema que cobrou o assunto do mesmo jeito, só mudaram os números, ou só mudaram as alternativas, mas a abordagem é sempre a mesma. A VUNESP faz muitas provas, e se você pega as diferentes áreas que a VUNESP faz essas provas, é muito fácil de identificar os padrões, só que você só vai conseguir fazer isso se você fizer exercícios o suficiente. Então, ao mesmo tempo que eu tô te passando aqui um segredo, cara, a VUNESP repete muita questão. É legal isso, e é legal você saber disso. Eu preciso que você se comprometa a fazer muitos exercícios, porque muitos desses padrões, eles são meio subjetivos e às vezes imperceptíveis. E você só vai conseguir ter esse feeling depois de ter feito muitas questões. E é legal porque além de você absorver esses pontos que a VUNESP repete muito, você também vai começar a entender o perfil da banca. Isso com certeza vai te passar na frente de muitas pessoas. Segredo número 4. Esse também, cara, tem muita gente que estuda para essa prova e ainda não se deu conta disso, porque às vezes a pessoa não está realmente imersa no assunto, na banca, nas questões, etc. A VUNESP, ela possui uma tendência muito perceptível de cobrar com um peso maior, com um volume maior, os assuntos iniciais de cada matéria. Então, se você analisar profundamente, você vai perceber que os assuntos iniciais de português são mais cobrados. Os assuntos iniciais de direito constitucional são mais cobrados do que os assuntos que estão lá no final da matéria. A mesma coisa acontece com lei de improbidade administrativa ou o Estatuto do Servidor Público de São Paulo. Tem muito mais questões que caem nessa prova relativas ao começo da matéria. Isso se repete para todas as matérias dessa prova. Eu observo isso como um padrão da VUNESP, mas é legal também que você entenda por que isso acontece.
Porque muitas vezes o começo da matéria são, na verdade, princípios, são ideias iniciais que pavimentam a estrutura que a pessoa precisa para compreender todo o resto daquela matéria. Por isso, por serem base, por serem princípios, são muito importantes. E por serem muito importantes, a banca gosta de cobrar. Então é muito legal que você se atente a esse detalhe na hora de fazer os seus estudos. É óbvio que você não vai chegar do meio para frente da matéria e começar a estudar nas coxas. Não é isso que eu estou te falando. Estou te falando para você prestar atenção, para você fazer um estudo intencional, que na hora que você esteja estudando, você esteja prestando atenção no que está acontecendo. Porque naquelas partes iniciais das matérias, a sua atenção precisa ser dobrada, você precisa absorver com muita profundidade os assuntos iniciais. Então é muito legal que você vá para a sua prova sabendo disso. Tanto porque a banca tem uma preferência por esses assuntos iniciais, quanto porque quanto mais você tiver profundidade, quanto mais forte for a sua base em todas as matérias, mais você vai conseguir se desenvolver nos pontos que vêm lá mais para frente. O quinto segredo que eu tenho para te passar, e que se repete também em algumas outras bancas, como a banca FGV, é que você pode, muitas vezes, eliminar algumas alternativas das questões da sua prova, se você estiver prestando atenção no que você está fazendo, mas se você se atentar que muitas vezes tem algumas alternativas ali que estão falando absurdos. Isso é muito perceptível nas matérias de português, ali na parte de interpretação de texto, mas também é perceptível nas matérias de direito. Agora, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes, em um primeiro momento, se você não teve contato suficiente com aquela matéria, você pode achar que alguma coisa é absurda porque você não sabe o contexto daquilo. E aquilo, na verdade, é uma realidade. É o que acontece muitas vezes quando as pessoas tentam interpretar o direito com base no senso comum. Só que muitas vezes a lei não necessariamente segue o senso comum das pessoas. Porém, se você tiver conhecimento suficiente na matéria, se você estiver estudando, se você tiver se dedicado, realmente feito aquilo com vontade, aquele estudo que você tem que fazer para ser aprovado na prova, você consegue sim eliminar muitas alternativas se você se atentar aos absurdos. E na matéria de interpretação de texto, lá em português, isso é ainda mais perceptível. Toda vez que a FUNESP dá um texto bem grande para você ler e ela dá ali algumas alternativas, toda vez não, mas muitas vezes, assim, 90% das vezes, sem ler o texto, você consegue olhar as alternativas e ver que tem algumas que falam alguns absurdos. Por exemplo, um texto falando sobre economia de combustível por questões sustentáveis. E aí, lá na alternativa, tem alguma coisa falando que o autor defende um consumo maior de combustíveis fósseis. Se você tem um mínimo de noção, se você está minimamente informado sobre a atualidade da realidade do ser humano, você vai ler essa alternativa e você vai falar, nada a ver, porque isso não existe. Como que o cara escreveu um texto incentivando o uso de combustível fóssil? Não é impossível, né? Mas a questão é, você não vai assinalar a questão da prova sem ter lido o texto. Mas muitas vezes você já consegue dar aquela eliminadinha inicial para você partir direto para aquelas que você fica em dúvida. Geralmente sobram duas, mas a verdade é que se você estiver atento e você tiver estudado o tanto que você precisa estudar para ser aprovado nessa prova, você consegue sim eliminar muitas alternativas e resolver muitas questões só tirando esses absurdos. Esses foram os 5 segredos que eu aprendi estudando para a prova de escrevente do concurso do TJSP. Se você acha que você conhece algum padrão da banca VUNESP ou do concurso do TJSP, não deixe de colocar aqui embaixo para compartilhar com os outros colegas concurseiros. Se você é concurseiro e não está inscrito aqui no canal da Brabo Concursos, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.